Hoje no Condomínio Descomplicado nós vamos falar sobre garantia de receita condominial. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho. Um oferecimento. Duplique Santa Catarina. Problemas com inadimplência condominial? A Duplique garante a receita do seu condomínio. As finanças ficam em dia e seu patrimônio valorizado. Contate a Duplique e garanta a felicidade do síndico e moradores. Alma Condos. Uma solução completa e sem pegadinhas. Acesse o nosso site e solicite uma demonstração. Alma Condos, administração de condomínios com fluidez e simplicidade. Vertex, limpeza profissional. Seu condomínio não fica limpo? Quer baixar o consumo de água e gastos extras com produtos de limpeza? Quer evitar problemas trabalhistas? Já ouviu falar em engenharia da limpeza? Muito prazer, somos a Vertex. Limpeza profissional. Crenque Brinquedos. Deixe sua área de lazer muito mais divertida com a Crenque Brinquedos. Tenha um projeto personalizado para seu condomínio, com brinquedos certificados, modulares e super resistentes. Visite nosso site www.crenque.com.br. Apoio, Jornal dos Condomínios. Eu estou aqui com o Thiago Peixo, que é o responsável pela Duplique Santa Catarina, nosso grande parceiro aqui do programa Condomínio Descomplicado. Thiago, muito obrigado por estar aqui com a gente no Condomínio Descomplicado, falando de um tema que é bastante relevante, porque trata sobre a inadimplência zero, Thiago. É verdade isso, que as garantidoras de receita condominial geram inadimplência zero para os condomínios? É verdade, Gustavo. Primeiramente, queria agradecer aqui o espaço, né? Obrigado por sempre nos prestigiar. E sim, é possível a gente zerar a inadimplência de um condomínio com a contratação de uma garantidora. Como funciona esse processo da garantidora condominial? Quais são os cuidados na contratação de uma empresa desse segmento? A garantidora em si, ela é uma empresa que, via de regra, ela faz cobrança, né? Ela doutrina os condôminos a, enfim, pagar as cotas condominiais em dia, né? Lembrando que cota condominial é um rateio de uma despesa comum, né? Então, a garantidora hoje, ela entra no condomínio zerando essa inadimplência, né? Ou seja, ela faz o depósito na conta do condomínio do 100% do valor da receita e posteriormente a gente faz a cobrança desses moradores, emitindo os boletos e fazendo a cobrança em si como uma administradora, como até o próprio condomínio que acaba fazendo a sua cobrança própria. A diferença é que a gente garante 100% dessa receita para o condomínio. E a garantidora, ela paga o rateio condominial ou ela paga especificamente o débito de cada um dos condôminos? E os condôminos ficariam adimplentes ou inadimplentes perante o condomínio ante o pagamento dessa contribuição pela garantidora? A garantidora, ela faz o pagamento do rateio, tá? Então, o condômino inadimplente, ele continua inadimplente, tá? Onde o contrato entre o condomínio e a garantidora é um contrato de cobrança, né? Então, inclusive, para participação da assembleia, deliberações onde o condomínio não possa participar sendo inadimplente, as garantidoras acabam enviando mensalmente relatórios de inadimplência para o condomínio, para o síndico, para que ele possa identificar quem está inadimplente, tá? A garantidora, ela não faz a cessão do crédito, ela não compra essa dívida, tá? Ela faz a cobrança, ou seja, quem é devedor continua devedor. Quais são as receitas que a garantidora ela garante efetivamente? São os rateios suplementares, as chamadas de capital, as multas ou o rateio ordinário? Como funciona isso perante o condomínio? As garantidoras hoje, via de regra, tá? Aí tem casos e casos, mas a gente faz o rateio, a gente faz a garantia do rateio das despesas ordinárias, tá? Multa regimental a gente não faz garantia, a gente faz a cobrança dessas multas, tá? E aí a gente faz via prestação de serviço. A gente tem alguns casos de condomínios clube, onde tem lavanderia, tem outros espaços, espaço de home office que acaba sendo cobrado da unidade. A gente emite o boleto disso, faz a cobrança disso, mas não pode fazer a garantia disso, tá? Até porque não é uma despesa comum de todas as unidades.
E o marco temporal para que a garantidora faça a garantia das receitas condominiais? Digamos que o condomínio tenha um passivo já, aliás, um ativo que ele deixou de receber nos anos subsequentes. A garantidora, ela também garante essa previsão orçamentária passada? Como funciona isso, Thiago? A gente entende que o condomínio, quando ele é constituído, ou seja, lá quando a construtora entrega, já seria interessante ela ter esse produto garantia de receita contratado, né? Até porque a gente tem conhecimento que o início dessa cobrança, quanto antes melhor. Mas nesse caso, onde o condomínio já tem aí um histórico de taxas anteriores, né? A garantidora em si, aí estou falando pelo nosso grupo, a gente faz a cobrança dessas taxas anteriores, ou seja, a gente não garante elas. A gente pode fazer, o condomínio faz a subrogação do crédito para a gente faz a cobrança dessas taxas, né? E aí faz a prestação de contas para o condomínio. Tem algumas empresas que têm essa modalidade e, dependendo do caso, a gente também pode estudar, mas não é nossa prática, em fazer a cessão de crédito desse valor. Ou seja, se o condomínio tem um passivo antes da contratação da garantidora, é feita uma análise dessas taxas, desses processos, e a gente teria que comprar essas taxas, né? Então, não, a gente não garante taxas anteriores, só da contratação para frente, e aí as anteriores temos esses tipos de cobrança, né? E, Thiago, existe uma limitação da quantidade de cotas que são inadimplidas pelos devedores para que a garantidora ela cubra, ela faça o aporte, ou não existe uma limitação? Então, assim, a gente entende que se o condomínio precisa do nosso serviço, a gente não pode limitar. Obviamente que cada caso é um caso, cada condomínio é um condomínio, a gente avalia caso a caso, né? A gente tem casos onde a gente tem 12 taxas ali, a gente continua fazendo a prestação de contas e não garante. Tem condomínios que a gente não tem limitação, então depende do contrato firmado com o condomínio, tá? Mas via de regra não tem limite essas taxas, né? Thiago, muito obrigado por estar aqui no Condomínio Descomplicado. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e na próxima semana nós nos vemos. Condomínio Descomplicado com o Dr. Gustavo Camacho.